Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações e hoje vamos falar um pouquinho aí a respeito da taxa Selic e também quais seriam aqueles ativos da Bolsa que se beneficiam, né, com um cenário de taxa de juros mais baixo. Como sempre eu lembro, esse conteúdo é veiculado pelo nosso canal do YouTube, para quem não é inscrito no nosso canal já deixa o convite, e também pelo nosso podcast. No final do vídeo eu vou mostrar o link ali do podcast para vocês. Não se esqueçam também de se inscrever no nosso Instagram e no nosso Twitter, já que todos os dias nós temos novidades aí do mercado financeiro. Então hoje, pessoal, como já era esperado, o Copom baixou a taxa Selic de 2,25% para 2%, né? Eu pedi para o nosso setor de análise, então, trazer algumas informações a respeito dos possíveis passos aí do Copom, né, se a taxa vai cair mais, se não vai, e também falar a respeito dessas empresas aí que podem se beneficiar com essa questão dos juros mais baixos, tá? Como eu falei, já era esperada essa redução, né? O próprio Copom já tinha antecipado que poderia fazer cortes residuais e no caso seria 0,25, e isso é uma tendência não só aqui no Brasil, mas como na maior parte dos países aí pelo mundo, né? Então, se a taxa né, seria ficar em 3, depois cair para 2,5, para 2, 2,25, 1%, quando a gente pega um cenário dos próximos 12, 24 meses, por exemplo, isso aqui é uma questão secundária. A questão primária, mais importante, é que o cenário está dado, né, pessoal? Quando a gente leva em conta o que está acontecendo hoje, um cenário para os próximos 12, 24 meses, a tendência é que a taxa de juros continue baixa, né? E caso a inflação continue sem incomodar, né, a gente viu o IPCA mais acomodado, o GPM está incomodando um pouquinho, mas a inflação de uma forma geral está acomodada e a atividade, né, o PIB de uma forma geral continuar abaixo, existe sim a possibilidade de mais cortes aí na taxa Selic, lembrando que a próxima reunião vai ser realizada nos próximos dias 15 e 16 de setembro, e assim que sair a ata do Copom, a gente já vai ter mais pistas, né, já da tendência do Copom se é de baixar mais os juros ou não. E já várias vezes eles comentaram que não iria baixar, e nós tivemos aí o 9º corte consecutivo, né. Em relação a essa questão, pessoal, de que ações investir baseado nesse cenário de corte de taxa de juros, claro que é um cenário que já é precificado, né? O que talvez não estaria precificado seriam cortes um pouco mais aprofundados, né? A gente não vai passar de forma alguma, nem recomendo que alguém agora saia comprando ações do varejo simplesmente porque o juro caiu, né? Então, logo quando o juro cai, muita gente pergunta: o que comprar, o que comprar? Não é por causa disso que a gente vai passar recomendações, e como eu falei, nem recomendaria todo mundo saindo comprando ação de construção civil, de varejo, simplesmente porque os juros caíram. Então a intenção é trazer, sim, empresas e setores que se beneficiam com a taxa de juros mais baixa, né? E como consequência a gente pode ter uma valorização dessas ações no curto prazo, uma valorização no médio prazo e também uma valorização no longo prazo. Então o primeiro setor, pessoal, talvez o mais óbvio é o setor varejista. Lembrando, né, pessoal, que o cenário de juros baixo, ele permite com que as empresas se alavanquem também. Então, num cenário onde nós temos a economia capengando, muita empresa tendo problemas, as empresas maiores, especialmente essas empresas da Bolsa que têm mais facilidade para ter crédito, né, elas podem se alavancar nesse momento e crescer, seja de forma orgânica ou seja por aquisições, né? A gente pega, e não só em relação a essa questão de estimular o consumo, né? A gente pega o caso do setor varejista, né? Começando pelas empresas de vestuário. O setor de vestuário tem uma baixa penetração no e-commerce, ou seja, loja fechada significa venda baixa, né? Mesmo lojas Renner, que é top do setor, tem pouca representatividade às vendas online. Claro que isso deve aumentar ao longo dos anos, tá? Mas o que acontece? É um setor que sofreu bastante, vai continuar sofrendo aí nos próximos trimestres, e é um setor que tem muita informalidade. Então a gente vai ver essas empresas como Renner, Guararapes, Riachuelo, Hering, Marisa, C&A e agora a Soma, que entrou agora na bolsa, mas que é mais ligada com as classes A e B se beneficiando. Então elas devem ganhar participação de mercado e podem consolidar cada vez mais o mercado, como eu falei, seja por aquisições
ou seja, por crescimento orgânico, porque se está ruim para a Renner, imagina para as outras empresas do setor. Já aquelas empresas que já têm um posicionamento mais efetivo no e-commerce, aqui a gente pega Mercado Livre, que tem ações lá fora, pega a Magazine Luiza, que talvez seja uma das tops do setor, pega o Mundo Americanas B2W, né, americanas.com, B2W, pega a Via Varejo aí, que já está tentando tirar a diferença para essas empresas, a gente percebe um crescimento muito forte. Então, mesmo que a gente tenha um mercado que não cresça, houve sim uma migração de pessoas comprando dessas empresas online, né? E por incrível que pareça, várias varejistas aí grandes que vendem eletrodomésticos ou eletroeletrônicos, por exemplo, não têm e-commerce. Então aquelas empresas que têm um e-commerce bem estabelecido, que têm um sistema de logística bom, já largam na frente em relação às outras empresas. Claro que já era uma tendência natural das pessoas comprarem pela internet e essa questão da pandemia acaba acelerando esse processo. Então o setor de varejo se beneficia não só pela questão de quando a economia retomar, né, a gente não sabe exatamente quando, mas a economia retomando, as pessoas consumirem mais, e principalmente por essa questão das empresas conseguirem se alavancar com os juros mais baixos e já tomarem mercado agora para lá na frente, quando a economia voltar a crescer, eles já estarem mais bem posicionados. Outro setor, pessoal, o setor de construção, a mesma coisa, as empresas podem se alavancar nesse cenário, né? E diferentemente das outras crises, as empresas estão bem capitalizadas, né? Eu me lembro ali 2014, 2015, ou até mesmo na crise de 2008, 2009, a situação no setor era terrível, a maior parte das empresas não gerava caixa, né? Era complicado o negócio. Quantas empresas de construção conseguiram fazer follow-on, emissão de ações no ano passado? A Cyrela deve fazer IPO agora de todas as subsidiárias. Então tem empresas que têm uma situação de caixa bastante confortável e têm acesso a crédito também, né? Tanto que a gente pega aí de empresas grandes, Trisul tem caixa líquido, ou seja, as disponibilidades são maiores do que a dívida bruta. Tenda, a gente tem o mesmo caso da Ezetec, que tem um caixa gigantesco também, e tem outras empresas top, como Ivem, Trisul, Cyrela, MRV e assim por diante. E diferentemente de outras crises também, nós nunca tivemos os juros tão baixos, né, pessoal? E há uma tendência até com essa questão do juro baixo, né? Muita gente que talvez não queira investir em ações, talvez queira tirar uma parte da renda fixa até voltarem a investir no mercado imobiliário, tá? Então o juro baixo também favorece a esse setor e a possibilidade de retomada do setor imobiliário também. Fora que existem empresas, né, pessoal, que também se beneficiam com o setor imobiliário melhorando, né? A gente pega o caso aí de Porto Belo, pega o caso de Duratex, que é dona das marcas Deca, Hydra, Duraflor, pega o próprio caso da Gerdau, né? Eu não sei qual vai ser o melhor prédio aí construído, mas provavelmente o aço que esse prédio vai usar é da Gerdau. Então tem outras empresas que também se beneficiam com essa questão do setor de construção voltar a crescer, né? Fora que a gente viu a boa parte das prévias operacionais das empresas aí vieram boas mesmo com essa questão aí da pandemia, e existem também iniciativas para vendas online, né? JQSF vem crescendo bem, MRV também já tá vendendo online também, tá? Outro setor, né, pessoal, que normalmente era um setor anticrise, sempre foi um setor resiliente, mas que dessa vez a crise pegou em cheio, foi o setor de shopping centers, né? A gente tem vários representantes aí na bolsa, Alliance, BR Malls, Iguatemi, né? Tem a Gereissat JPSA3, que é a holding que tem ações do Iguatemi. Claro que é um setor que vai demorar um pouco ainda para se recuperar, mas também é um setor que pode se alavancar, pode fazer aquisições, apesar que boa parte das empresas de shopping estava ajustando o portfólio e até vendendo posições que eles não achavam interessantes, né? Principalmente em shoppings. Tem 10% no shopping, 15% no shopping não tinha poder de decisão, né, com aquela participação. Normalmente as empresas venderam para ajustar esse portfólio e ficaram só com aqueles ativos mais interessantes, né? A gente pega, por exemplo, os ativos de Iguatemi, aí são
ativos top, né? A gente tem até o caso da JHSF, que tem shopping e também trabalha com essa questão de construção civil, né? Vai demorar um pouco até o shopping ficar lotado novamente, estacionamento lotado novamente, cinema, que é uma ótima fonte de receita para os shoppings, os cinemas estarem lotados novamente vai demorar um pouco, né? Mas é um setor que tem bons ativos, né? E justamente como essas empresas fizeram o dever de casa aí nos últimos anos, a situação hoje é uma situação bem mais confortável, né? E não dá para esquecer também, né, pessoal, as empresas atreladas a dólar, né? Porque tem essa questão do diferencial de juros, né? Ou seja, quanto mais cai o juro aqui no Brasil, por exemplo, fica menos interessante para o investidor estrangeiro aplicar em renda fixa aqui no país, fora que também tem uma tendência de valorização do dólar, talvez do real tenha exagerado um pouco mais, mas existe uma tendência de valorização do dólar. E, querendo ou não, né, pessoal, em época de crise, que é o que a gente está vivendo agora, né, existe sim muita gente que corre para o Porto Seguro e os Estados Unidos sempre são Porto Seguro, mesmo até hoje, né, mesmo quando a crise acontece lá, né, as pessoas correm para o mercado americano, tá? Então a grande questão hoje, e que o pessoal da análise comenta, é quais seriam os motivos para o dólar cair, né? Então a gente enxerga poucos motivos para o dólar cair e considera assim esse patamar aí de 5 para cima, pelo menos os próximos 12, 24 meses como um patamar justo. E aí nós temos várias empresas, né, pessoal, que trabalham com exportação ou tem posições lá fora, né? A gente tem o caso da Vale, que além do dólar estar subindo, o minério não para de subir também, parece que não tem crise no minério. Tem essa questão, a CSN também trabalha com minério, né? Tem empresas como a Ferbasa, que são dolarizadas, tem empresas que trabalham com exportação, como o caso da VEG, tem operações lá fora também, Alpargatas, exporta, Arezzo, exporta, tem o setor de proteínas, que também está surfando uma onda bacana, não só das proteínas em si, mas da moeda, né, que ajuda essas empresas também. Eu não sei se vocês acompanharam hoje o balanço de Klabin, né, parece que não teve crise na Klabin, apesar da empresa ter dado prejuízo operacionalmente, os resultados vieram muito fortes, né, a empresa conseguiu reduzir custos, conseguiu aumentar o volume de vendas, mesmo em meio aí a pandemia, né? Então tem essas empresas que podem se beneficiar também com a alta do dólar, tá, pessoal? Fora o setor agrícola também, né? Então tem bastante coisa interessante, né? E como a gente fala sempre, né, pessoal, pelo menos quem quiser e ainda não tem nada na renda variável, que use como desculpa, né, os juros aí estarem baixos para fazer os seus primeiros investimentos em bolsa. E muita gente pode estar perguntando, poxa, Thiago, mas no início do vídeo tu falou que a atividade está fraca, como a gente vai comprar setores como varejo, construção, shopping centers, que são setores que dependem da atividade econômica, né? Claro, né, pessoal, o que a gente não pode esquecer é que mesmo que o mercado não cresça, o PIB não cresça ou que o PIB cresça pouco, as empresas da Bolsa têm vantagens, né? Têm vantagens competitivas e elas têm mais acesso ao crédito do que normalmente empresas que não estão na Bolsa não têm acesso. Então essas empresas crescem, seja com um cenário ruim, seja com um cenário bom. Inclusive eu tinha feito um vídeo, até tá um pouquinho desatualizada essa tabela, mas aqui a gente consegue entender isso que eu quero dizer. Eu tinha feito um vídeo uma vez mostrando que no longo prazo, Bolsa não é PIB. Aqui eu transformei o crescimento do PIB de 2000 até 2018, né, considerando as quedas ali 2015, 2016, em pontos como se a gente tivesse um Ibovespa PIB, né, e aqui o Ibovespa. Então a gente pode ver que o índice PIB de 2000 até o final de 2018, ele subiu 55,28%, considerando quedas e altas. E o índice Bovespa, ele subiu 414%, isso aqui considerando de 2000 até 2018. A gente pode ver que o Ibovespa caiu mesmo em anos que o PIB cresceu. E a gente pode ver que o Ibovespa subiu mesmo em anos que o PIB não subiu, tá? E para vocês terem uma ideia, o crescimento das empresas da Bovespa, aqui o crescimento de receita, tá? Das empresas da Bovespa de 2000 até 2018 foi de 1.757%.
enquanto o crescimento do PIB foi de 55,28%, sendo que as empresas da B3 correspondiam lá no final de 2018 cerca de 30% do PIB. Então, tem empresa, pessoal, que não tem correlação. Eu sei que às vezes, principalmente para o investidor que é mais novo, é complicado descorrelacionar. Ah, mas como eu vou comprar uma ação para longo prazo se a economia está ruim agora? Mas existem empresas que mesmo com um cenário ruim da economia, elas conseguem crescer. E se não conseguem crescer, né, elas estão mais preparadas para enfrentar os momentos de crise do que outras empresas, e é justamente isso que nós estamos vivendo agora. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês. Como sempre, vou deixar aqui a parte dos nossos produtos. Nós temos o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações, que são recomendações de ações de longo prazo para quem quer montar carteira, dividendos, small caps, ações internacionais, e até quando eu comentei ali das ações lá das ações do e-commerce, né, pessoal, tem várias empresas lá fora de e-commerce que estão bombando também, Amazon, Alibaba, entre outras companhias. O Carteiras Capitalizo, que é para quem quer montar carteira diversificada, tem as recomendações do Top Fundos Invista em Ações e também as nossas recomendações de carteira. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, que também tem as recomendações do Invista em Ações. E o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar também a parte dos relatórios grátis, blog, Telegram, e-books, relatórios grátis, vídeos, podcast, além de todos os nossos contatos, né, pessoal? Quer mandar um e-mail para a gente, quer nos chamar no WhatsApp ou dar uma ligada para bater um papo? Com certeza, a gente tem o maior prazer em atender todo mundo. Um grande abraço a todos e até mais.